Capítulo 8. Aprenda com suas derrotas. Erros são uma realidade da vida. É a resposta ao erro que conta. Nick Giovanni. Desde que era criança, Soichiro Honda era obcecado por carros. Eu entendo esse sentimento. Honda cresceu em uma área rural do Japão, onde aprendeu sobre fabricação de peças de bicicleta e motor na oficina de ferreiro de seu pai. Honda não era um bom estudante e nunca passou além do ensino fundamental. Ele passava quase todo o seu tempo mexendo em peças sobressalentes e tentando construir coisas na oficina de seu pai. Em 1922, aos 15 anos, Honda saiu de casa sozinho para trabalhar na Art Shokai, uma das primeiras oficinas de reparação de automóveis de Tóquio. Sem uma educação formal, Honda começou varrendo o chão, mas ao longo dos próximos anos desenvolveu uma reputação como um trabalhador sério e criativo. Uma das maneiras pelas quais ele provou seu valor foi ajudando a projetar um dos primeiros carros de corrida feitos no Japão, que recebeu o nome de Curtiss. Eu não estou inventando. Após alguns anos, Honda foi encarregado de uma nova filial da Art Shokai na cidade de Hamamatsu. A filial de Honda teve muito sucesso e, quando ele sentiu que finalmente havia conquistado o respeito de seus chefes, Honda decidiu apresentar a eles uma ideia que vinha borbulhando em sua cabeça. Com base em suas experiências na oficina de seu pai e trabalhando no Curtiss, Honda abordou seus chefes com uma nova forma de projetar pistões de carro. A reação deles foi negativa, disseram-lhe que sua ideia não funcionaria e se recusaram a apoiá-lo. Honda tinha certeza de que estava em algo promissor, então ele deixou o emprego e lançou sua própria empresa, a Tokai Seiki, para produzir os pistões. Ele investiu tudo o que tinha em sua empresa, chegando ao ponto de penhorar as joias de sua esposa. Ele passava as noites dormindo em sua oficina até finalmente sentir que os pistões estavam prontos. Ele colocou 30.000 deles em vários caminhões e viajou para Tóquio, onde os apresentou ao comprador de uma nova empresa automobilística chamada Toyota. O comprador examinou os pistões e deu uma má notícia: o design de Honda era de qualidade inferior. Após revisar os pistões, a Toyota decidiu que apenas 3 de toda a remessa estavam dentro de seus padrões. Eles recusaram o carregamento. Honda estava em uma situação extremamente difícil. Ele havia investido todo o seu dinheiro na fabricação de seus próprios pistões, e eles haviam acabado de ser declarados sem valor. A maioria das pessoas em sua situação teria cortado as perdas e fechado a empresa. Mas não Honda. Em vez de desistir, ele decidiu analisar cuidadosamente o que havia dado errado. Se seus pistões estavam sendo considerados inúteis, ele faria uma autópsia por conta própria antes de desistir de seu sonho. Quando Honda revisou seu projeto, ele conseguiu identificar onde havia errado. Ele havia confiado muito em suas experiências diretas na oficina de seu pai e posteriormente na Art Shokai. Ele não havia dedicado tempo suficiente ao estudo da teoria de engenharia por trás de seus projetos. Paixão não seria suficiente, ele precisaria de educação também. Em vez de fechar sua empresa, Honda se comprometeu a se educar mais sobre design e fabricação. Ele passou os próximos anos viajando pelo Japão, fazendo cursos de engenharia e visitando fábricas de aço, tentando absorver o máximo de informações novas que pudesse. Após anos de estudo e observação, Honda sentiu-se pronto para voltar à prancheta de desenho. Desta vez, ele conseguiu superar os problemas de design e fabricação que o haviam atrapalhado e produziu uma remessa de pistões funcionais. Isso lhe rendeu um novo contrato com a Toyota. No entanto, os tempos difíceis para Honda ainda não haviam acabado. Em 1944, no final da Segunda Guerra Mundial, uma de suas fábricas de pistões foi destruída em um bombardeio americano. Em seguida, apenas um ano depois, um terremoto devastador destruiu outra de suas fábricas. Ter 2 fábricas destruídas em 2 anos teria sido o golpe final para a maioria das pessoas. Mesmo o mais determinado empreendedor talvez não conseguisse se reerguer depois disso, mas Honda ainda se recusava a desistir. Ele vendeu o que restava de sua empresa para a Toyota por apenas 450.000 ienes. Com o dinheiro dessa venda, ele fundou uma nova empresa,
que chamou de Instituto de Pesquisas Técnicas Honda. Essa empresa, conhecida como Honda abreviadamente, se tornaria uma das fabricantes de automóveis mais lucrativas de todos os tempos. Honda em si se tornaria conhecido internacionalmente como Henry Ford do Japão e seria reconhecido como um dos empresários mais inovadores do século XXI. Quando questionado no final de sua vida sobre qual havia sido a lição mais importante em sua jornada, Honda apontou para o momento em que entregou os pistões com defeito para a Toyota. Ele havia fracassado, mas sua determinação em aprender com seu fracasso transformou-o em um empreendedor muito mais poderoso. Muitas pessoas sonham com o sucesso. Para mim, o sucesso só pode ser alcançado por meio de falhas repetidas e introspecção, disse Honda. Na verdade, o sucesso representa 1% do seu trabalho, que resulta apenas nos 99% chamados de fracasso. A história de Soichiro Honda realmente me conecta. Eu sei o quão difícil foi alcançar o que ele conquistou. Muitas pessoas têm grandes ideias. Apenas uma pequena porcentagem delas tem a paixão e a ética de trabalho para realmente seguir em frente e colocá-las em prática. Dentre esse segundo grupo selecionado, todos eles ainda cometerão algum erro ou enfrentarão algum tipo de fracasso durante a luta para concretizar essa ideia. Como essa pessoa responde ao fracasso vai determinar o resultado de sua jornada. Eles vão deixar que isso mate sua paixão? Esse fracasso percebido vai fazê-lo se contentar com algo menos arriscado, como um trabalho das 9 às 5 para outra pessoa. Ou eles vão ter uma reação a esse obstáculo ainda mais severa. Eles podem ficar tão desanimados que se entregam aos vícios, bebendo ou se drogando todos os dias. Ou podem ficar tão estressados que encontram Deus e abandonam tudo. Essas são as reações que a maioria das pessoas, mesmo as mais determinadas, tem quando encontram um fracasso. Não se permita ter essa reação. Encare os fracassos da mesma forma que Honda fez, como uma ferramenta que pode ajudá-lo a acertar da próxima vez. Tratamos o fracasso como a coisa mais assustadora que existe, como se fosse o Fred Krueger, o Pennywise e o Michael Myers em um só. Basta mencionar seu nome, e as pessoas começam a correr. Não encare o fracasso como algo que você precisa se afastar. Tente abraçá-lo em vez disso. Envolve suas mãos ao redor dele e examine-o, acredite que você pode usá-lo para reconstruir sua ideia e levá-la a um nível ainda mais alto do que você havia concebido originalmente. Essa é a abordagem que todos os verdadeiros vencedores adotam. É a atitude que Honda possuía quando disse: "Minha maior emoção é quando planejo algo e falho. Minha mente então se enche de ideias de como posso melhorar isso." Pense nisso. Ele não encarava o fracasso como um contratempo ou uma derrota. Ele o chamava de emoção. Algo para se animar. Imagine se você pudesse ver sua própria vida dessa maneira. Nada jamais seria capaz de desviá-lo do seu jogo. Pode haver uma infinidade de razões pelas quais seu plano não se concretizou. O timing pode ter sido ruim. Talvez você não tenha executado seu plano da maneira correta. Alguém em quem você estava contando pode ter falhado. O mercado pode ter mudado. Caramba, alguém pode ter bombardeado sua fábrica. A questão é que, quer você tenha começado do zero ou tenha nascido em berço de ouro, você vai encontrar resistência. Toda pessoa bem-sucedida tem cicatrizes desses encontros, você simplesmente não consegue ver a maioria delas. Eu certamente tenho essas cicatrizes. Algumas delas estou apenas começando a compartilhar com o mundo. Por muitos anos, nas comunidades mais difíceis, rotulamos os fracassos como L's, abreviação de losses, ou perdas. O termo se tornou um símbolo de algo que você não quer que esteja associado a você. Cara, ele tem que aceitar essa L. O que precisamos fazer é inverter o conceito. Em vez de se preocupar em carregar essa L, concentre-se em aprender com essa L. Porque é nas suas L's que você sempre encontrará as suas melhores lições. Raramente parece assim no momento, mas enfrentar contratempos, perdas e decepções certamente o tornará mais forte a longo prazo. Eu determinei isso com base em minhas experiências e observações, e agora até a ciência está começando a me apoiar.
Um estudo recente publicado na revista científica Nature Communications descobriu que pessoas que experimentam fracassos no início de suas carreiras têm mais sucesso a longo prazo do que pessoas que não enfrentam nenhum contratempo inicialmente. Percebemos que talvez tenhamos conseguido entender o sucesso, mas falhamos em entender o fracasso, disse o Dr. Dashun Wang, um dos autores do estudo e professor na Kellogg School of Management, ao New York Times. Sabemos que o sucesso gera mais sucesso. Talvez não tenhamos olhado de perto para as pessoas que falham.